Nós estamos vivendo a era da hiperconectividade, em que o acesso a diversos tipos de dados tornou-se algo precioso. Em forma de números, tendências, informações e conteúdo, os dados são, além de tudo, matérias-primas e um recurso cada vez mais necessário para as empresas. É com base na leitura de informações geradas pelos dados que as empresas têm tomado suas decisões de maneira mais precisa. E no vídeo de hoje nós preparamos um guia introdutório com conceitos importantes para você que quer começar a estudar mais sobre a área e ter uma visão mais ampla sobre o assunto. Em meio a toda essa pluralidade de opções, certamente existe alguma que melhor se enquadra à sua demanda ou objetivo que você tem. Ressaltando que um mesmo sistema pode utilizar diferentes soluções para extrair o máximo das suas virtudes. Mas antes de qualquer coisa, vamos aqui estabelecer a questão principal. Afinal, o que é um banco de dados? A Oracle define o banco de dados como uma coleção organizada de informações ou dados estruturados, normalmente armazenados eletronicamente em um sistema de computador. Um banco de dados é geralmente controlado por um sistema de gerenciamento de banco de dados, a sigla SGBD. Existem diversos tipos de banco de dados e eles são divididos em duas grandes categorias, os relacionais e os não relacionais. Os bancos de dados relacionais se baseiam no modelo relacional, onde dados são organizados em tabelas com linhas, os registros, e colunas, os atributos, que podem ser utilizadas para conectar diferentes tabelas caso representem a mesma informação. Por exemplo, se nós temos dados de editoras em uma primeira tabela, como nome, endereço, telefone de contato e uma coluna com um código identificador. Em uma segunda tabela, dados de livros, com nome, autor e preço. Nós colocamos nessa tabela uma coluna apenas com o código identificador da editora. Dessa forma, se quisermos mais detalhes acerca da editora de um livro, utilizamos esse código e um relacionamento estabelecido entre ambas as tabelas para consultar essas informações. Dentre as muitas opções consistentes de bancos de dados relacionais no mercado, alguns dos nomes mais populares são Oracle, SQL Server, MySQL e PostgreSQL. Já os bancos de dados não relacionais, também conhecidos como NoSQL, trazem diferentes opções de armazenamento, não baseadas em linhas ou colunas. Com seus pontos fortes e fracos, eles podem trazer mais flexibilidade no armazenamento de dados, maior escalabilidade e velocidade de escrita ou recuperação, e assim solucionar certos problemas de forma mais eficiente. Diferentemente dos relacionais, os bancos NoSQL podem ser subdivididos em mais categorias. A primeira delas é a de documento. Por vezes similares a um arquivo JSON, um banco desse grupo armazena dados apresentando grande versatilidade de esquema. O seu representante mais popular é, sem dúvida, o MongoDB. Uma outra categoria é a de chave-valor. Nesse tipo, os dados são armazenados através de um método chave-valor, onde uma chave funciona como um identificador exclusivo. A sua velocidade de escrita costuma ser alta se comparada a um banco de dados relacional. Outro representante importante dessa categoria é o Amazon DynamoDB, presente na plataforma de computação em nuvem da Amazon, a AWS. A terceira categoria é a de colunares. Esses aqui possuem grande afinidade com a área de dados por conta da sua otimização para a recuperação de colunas. E por último, a categoria de grafos, quando há grande necessidade de recuperar e manipular dados com muitas conexões, como de redes sociais, por exemplo. Daí, o uso dessa categoria se torna uma boa opção. Agora que nós contextualizamos sobre conceitos importantes na área de banco de dados, a pergunta que fica é: por qual eu começo a estudar? Existe um banco de dados ideal? Começar a estudar pelos bancos de dados relacionais pode ser um caminho melhor. Embora existam inúmeros tipos de fornecedores de bancos de dados, eles estão presentes e consolidados no mercado há mais tempo. Quanto à escolha da distribuição, se a demanda de um projeto já estiver definida, esse talvez seja o melhor ponto de partida. Afinal, há uma aplicabilidade clara. Caso contrário, por custo, os open source são excelentes opções. Sobre os NoSQL, dominar um representante de cada categoria talvez seja uma meta bastante ambiciosa. Sendo assim, talvez apenas conhecê-los para conseguir identificar um problema cotidiano seja um excelente começo. E por fim, em termos de prioridade, guie-se pelos que mais estão presentes no dia a dia de um profissional da sua trilha de estudos, colunares para dados e chave-valor ou documento para desenvolvedores. Caso você esteja buscando não apenas uma introdução ao assunto, mas pense em já começar a adotar uma solução de banco de dados na sua arquitetura, comece por uma lista dos requisitos. Caso não sejam atendidos por um banco relacional, seja pela volumetria ou estrutura dos dados ou pela velocidade de inserções e consultas, os bancos de dados NoSQL podem ser a solução. Um segundo fator importante para essa decisão é o custo. Avalie diferentes ferramentas, incluindo não apenas as open source, mas também com um maior nível de gerenciamento por parte dos provedores.
que mesmo parecendo mais caras no início, costumam apresentar grande praticidade para implantação e melhor manutenção. Por fim de tudo, reflita sobre as suas skills e a do time responsável. Caso os prazos sejam curtos em um cenário onde diferentes produtos atendam à demanda, implemente algo que já é dominado. O universo de bancos de dados é extenso e, como eu disse, esse vídeo é apenas uma introdução. Então eu te convido a vir aqui nos comentários e dizer o que mais você quer aprender, o que mais você quer saber sobre esse tema. A gente pode fazer mais vídeos sobre, então deixa o seu comentário, não esquece de apertar o gostei e se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificações toda vez que houverem novos conteúdos sobre tecnologia e outras oportunidades aqui na ADA. Eu te vejo numa próxima e até mais.